As decisões que saem do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro impactam a vida de milhões de pessoas. Mas como essa máquina realmente funciona por dentro? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Vamos mergulhar nas regras, nos cargos, em toda a engrenagem que move um dos judiciários mais importantes do Brasil. Para a gente entender como tudo isso funciona, nosso mapa tem 4 partes. Primeiro, vamos ver quem escreve o livro de regras. Depois, a gente desce para a linha de frente, para ver como é o dia a dia de quem aplica essas regras. Na sequência, vamos entender quem fiscaliza tudo isso. E por fim, a gente sobe até o topo para ver quem realmente tem o poder na hierarquia. Então vamos começar pelo topo da gestão. Existe uma figura que na prática é quem dita o ritmo administrativo de todo o sistema judicial do Rio, o corregedor. Mas, afinal, quem é o Corregedor-Geral da Justiça? O nome é imponente, claro, mas o poder de verdade está nas ferramentas que ele tem à disposição. A melhor forma de pensar no Corregedor-Geral é como se ele fosse o grande diretor de operações do Judiciário. É ele quem garante que tudo funcione direitinho. E para fazer isso, ele não age no improviso, não. Ele tem um kit de ferramentas bem específico. E o legal de ver essa tabela é a precisão de cada instrumento. Sabe, não são só ordens genéricas. Um provimento, por exemplo, tem força de lei. Ele pode mudar uma regra que afeta milhares de processos. Já um aviso é mais para comunicação, para informar todo mundo. A portaria é o que dá o start numa investigação disciplinar, enquanto a ordem de serviço serve para organizar o trabalho interno. Cada um tem um peso e um objetivo bem definidos. Ok, já vimos quem cria as regras, mas e o pessoal que está lá na ponta, aplicando tudo isso no dia a dia? Vamos agora para a linha de frente, entender como essas normas impactam a rotina dos servidores do tribunal. Vamos analisar uma situação bem prática que até já caiu em concurso. Imagina um servidor, vamos chamar de Renato, que tem o costume de mandar e-mails com o andamento dos processos para um amigo advogado. E aí, a pergunta que fica é, essa atitude dele, de passar uma informação que é pública, viola alguma regra? Olha, a resposta pode até surpreender. Pelas normas atuais, essa conduta específica não é proibida. Mas isso não quer dizer que não existam regras extremamente rígidas. E aqui está o ponto central. Mesmo que aquela atitude do Renato não fosse uma infração, as responsabilidades de um chefe de serventia, por exemplo, são gigantescas e super rigorosas. Vai desde fiscalizar dinheiro, tributos, até a obrigação de nunca, jamais, deixar o cartório sem um substituto legal. A lista de deveres mostra que a margem para erro é quase zero. E já que a gente falou em dinheiro, o pagamento de custas é um processo cheio de detalhes que vale a pena conhecer. A regra geral é, pagou, entrou com a ação. Mas tem exceções muito importantes, como a gratuidade de justiça e a ação popular. E fica um alerta para a regra dos juizados especiais. Se quiser recorrer, tem que pagar tudo que ficou para trás. E um detalhe final, pagamento é sempre no banco, nunca direto no cartório. Certo, com um monte de regras e procedimentos, como o sistema garante que tudo está sendo cumprido? Chegou a hora de conhecer a polícia interna do judiciário, os mecanismos de fiscalização. E essa comparação aqui é perfeita para entender a diferença. Pensa na inspeção como um check-up de saúde anual, sabe? É rotina, para ver se está tudo em ordem, e é feita pelo juiz local. Agora, vamos para outro cenário. Imagina que um servidor recebe uma ordem administrativa vinda direto do corregedor, e ele discorda totalmente dela. E aí, acabou a conversa? É só obedecer e pronto? Será que existe algum caminho para questionar essa decisão? A resposta curta é sim, existe. Mas, na prática, como é que funciona? O sistema prevê, sim, um caminho para recorrer. Mas atenção, entrar com recurso, na maioria das vezes, não congela a decisão, ela continua valendo. E o destino final desses recursos, contra as decisões do corregedor, é um órgão bem específico, o Conselho da Magistratura, que funciona como uma espécie de tribunal administrativo interno do TJ. E agora, finalmente, a gente chega no topo da pirâmide de poder. Vamos mapear quem são e o que fazem os principais órgãos que governam o Tribunal de Justiça. Esse quadro dá um belo resumo da divisão de poder. O Tribunal Pleno tem funções mais, digamos, cerimoniais e de eleição. O Conselho da Magistratura, a gente já viu, é o grande gestor administrativo. Mas o poder de julgamento mais pesado, aquele que realmente decide os grandes casos, está concentrado num só lugar, o órgão especial. E para a gente ter uma ideia do tamanho do poder desse órgão, vamos para um último cenário. Um deputado estadual é acusado de um crime comum.
Esse caso vai para qual juiz? Pois é, aí que tá. O caso não vai para um juiz de primeira instância, como aconteceria com qualquer cidadão. Pela importância do cargo, o processo já começa e é julgado diretamente pelo órgão especial. É esse o mecanismo que o sistema tem para julgar as mais altas autoridades do Estado. E todo esse poder, essa responsabilidade imensa, está nas mãos de apenas 25 desembargadores. É esse grupo super seleto, formado pelos mais antigos e por outros eleitos pelos colegas, que compõe o poderoso órgão especial e toma algumas das decisões mais críticas para o Estado do Rio de Janeiro. Bom, a gente viu um sistema bem complexo, com muitas regras e uma hierarquia clara. Mas, no fim das contas, por que é importante conhecer esse mapa interno? Porque entender quem manda, como manda e quem fiscaliza não é só um detalhe técnico. É o que nos permite cobrar um sistema mais transparente e, principalmente, construir confiança na própria justiça.